E aí, pessoal, tudo belezinha? Mister Darkness aqui novamente para outro react. Bora lá, bora lá. Você já deve ter ouvido falar aí que imprimir dinheiro é a receita certa para a inflação, né? Sim, sim, e tem mais de uma maneira de fazer isso. O que você talvez não saiba é como é que funciona essa tal impressão de dinheiro, né? E quanto que os governos do Brasil e de um monte de outros países são irresponsáveis com o fruto do seu trabalho, né? O seu dinheiro. Mas É claro que eles são irresponsáveis, porque eles não precisam ser responsáveis, sabe? Porque se eles fizerem merda com o nosso dinheiro, eles não sentem as consequências. Então, foda-se. até onde isso pode chegar e que impacto tem no seu bolso. Esse vídeo é muito importante para você, então assiste até o final para você entender o tanto que é importante você proteger o seu dinheiro da inflação. Fala, meu amigo dinheirudo, bom demais da conta, William Ribeiro por aqui, você tá no Dinheiro com você, onde a gente fala de tudo que impacta o seu bolso. Te convido a se inscrever aqui no nosso canal, né, se você chegou agora, se você gostar do vídeo, para você ficar bem informado sobre finanças e investimentos. Você já deve estar ciente que a previsão para a inflação já aumentou por 18 semanas seguidas, né? A galera do nosso Jornal do Investidor, né, Bruno? A galera tá sabendo disso, que a gente traz todas as notícias quentinhas sobre investimento para você, todas as terças e quintas-feiras. E essa notícia é batida, né? Direto. Pois é. E a projeção mais recente é que o IPCA em 2025 seja de 5,6%. A inflação é um problema para o Brasil desde sempre. Nesse gráfico aqui do IPCA nos últimos 20 anos, dá pra gente ver que entre 2008 e 2014, ela ficou entre 5% e 7%. Na crise de 2015, subiu para quase 11%. E o período mais controlado foi entre 2017 e 2020, tá vendo? Na pandemia subiu bastante e agora tá dando o que fazer para controlar o tal do IPCA. Na pandemia parece que abriu a torneira lá e não fecharam. É Esqueceram ela aberta lá. Exatamente, né? Você dá esse incentivo, a gente vai falar, né? Daqui a pouco dá esse incentivo econômico pro governo para ele poder gastar a bel prazer, né, meu amigo? E vários fatores, né, têm contribuído aí para o aumento da inflação, mas tem um em especial que é muito problemático. Olha só esse gráfico aqui, ó. Sabe o que você tá vendo aqui? É o agregado monetário, é o dinheiro em circulação no Brasil nos últimos 20 anos. É, meu amigo, esse daí é o maior vilão de todos. Esse aí é um vilão grande, viu? Esse aí é um vilão grande. Mas não se preocupe, não se preocupe. Com o tempo ele vai piorar. Até em 2020 ele vinha subindo, mas devagar e sempre, né? Ou seja, tava ruim, não tava bom. Em 2020 parece que piorou. Bastante. Só que então, a partir de 2022, aí, Brunão, já não tinha mais pandemia, né? A impressão de dinheiro, ó, disparou. Não parou. É, porque o Lula olhou assim, opa, não tem mais pandemia, talvez eu nem me reeleja, então eu vou imprimir dinheiro adoidado, uhul! Mais, é isso aí. Então. E o pior, a justificativa era imprimir dinheiro pro povo ficar em casa, né, na época da pandemia, por causa da crise do Covid. Mas e depois que isso passou? Qual a justificativa, né? Veja de novo no gráfico a inclinação da curva, que lá na engenharia a gente aprendia como derivada. As coisas chegaram em um ponto, né, que no final de 2020, 30% de todo o dinheiro existente no Brasil tinha sido impresso só naquele ano. Para contextualizar, em dezembro de 2019, antes da pandemia, o M2 estava ali aproximadamente 3,08 trilhões. Mas depois disso, a gente teve um aumento de mais de 100% no agregado monetário M2 em apenas 5 anos. Tava lembrando uma coisa, que foi uma época que eu fui tirar passaporte, não conseguia tirar porque não tinha papel moeda pra tirar o passaporte. Que é o mesmo, é o mesmo esquema de papel. Tava gastando demais pra imprimir dinheiro. Tava gastando demais pra imprimir dinheiro. Tá tudo explicado agora. Já já a gente vai ver outras formas, né? A gente fala de impressora para ficar mais fácil de entender. Vamos ver daqui a pouco como funciona a emissão de dinheiro por parte dos governos. Mas voltando aqui, o governo já imprimiu mais dinheiro depois da pandemia do que em toda a história do Plano Real até 2020. Tem base como a sua moeda, o seu dinheiro perde valor? E do outro lado, olha essa notícia aqui, ó. Ela diz que o Bitcoin reduziu a sua emissão pela metade. Guarda essa informação aí que ela é muito importante, já já a gente vai voltar nela. E É, meu amigo, o Bitcoin, ele é deflacionário. Enquanto o real aqui tá perdendo valor, perdendo valor, perdendo valor, perdendo valor, o Bitcoin tá lá, ganhando valor, ganhando valor, ganhando valor, e nunca vai parar, porque é deflacionário. olha o tamanho do absurdo, tá? A quantidade de dinheiro impresso no Brasil em 2020, a gente viu, foi gigantesca, mas não foi só no Brasil, não. No final de julho de 2020, os Estados Unidos haviam imprimido mais dinheiro em um mês do que nos 2 séculos anteriores. Meus Deus, meus Deus. Olha a impressão gigante de dinheiro lá. Os caras estão sentindo os efeitos até hoje da inflação. Ué, mas por que que o dólar tá aumentando? Não é que o dólar tá aumentando. A porra do dólar tá só caindo de valor. Só caindo, só caindo, só caindo. Só que ele cai igual uma peninha. Uma peninha, ela vai fazendo vai caindo devagarzinho. O Brasil, essa porra desse real, ele cai parecendo uma bola de boliche. Para você ter uma base, em determinado momento o dinheiro em circulação lá chegou a crescer 40%. Dá para ver isso aqui nesse gráfico aqui do agregado monetário de lá. E dá para ver também que depois eles reduziram um pouco o dinheiro, mas já voltaram a aumentar de novo. Mas olha que interessante, quando a gente coloca o gráfico da inflação e do agregado monetário dos Estados Unidos lado a lado aqui, vou falar pro Brunão, até colocar um em cima do outro aqui pra gente ver. Vamos aí. Dá pra ver que tem uma relação entre essas duas coisas acontecendo, sabe? Quando o dinheiro em circulação sobe, a inflação sobe também. Tudo bem que tem outros fatores envolvidos na inflação, né? Choques de oferta, de demanda, mas uma maior oferta de dinheiro na economia é o fator mais
mais importante. Pra você ter uma ideia de como isso é verdade, olha o caso da Holanda. Esse gráfico aqui mostra a inflação holandesa nos últimos 20 anos. Ela disparou depois da pandemia, mas depois as coisas voltaram para o controle de novo. E olha agora o gráfico do agregado monetário da Holanda. Repara aí como eles costumam passar muitos anos com uma quantidade de dinheiro em circulação mais ou menos estável. Aumentou bastante sim depois da pandemia, mas depois eles queimaram um pouco de dinheiro e agora a quantidade vem se mantendo. E o mesmo acontece com a Finlândia. Se a gente comparar o agregado monetário e a inflação de lá, você vai ver o quanto que é bom para um país parar de gastar à toa, né? Parar de imprimir dinheiro. Aliás, para quem já imprimiu muito, o ideal é queimar um pouco, né? Como a Holanda e a Finlândia fizeram. Mas quando se fala em imprimir dinheiro, você sabe exatamente o que isso quer dizer? Uma forma de você imprimir dinheiro é ligar a impressora, botar papel, né? E Ctrl+P. Será que Ou seja, a maneira literal. tem alguém que aperta o Ctrl+P lá? Dá certeza, com certeza. Só que tem outra forma de imprimir dinheiro, que inclusive é a mais usada, né? O Banco Central cria dinheiro novo eletronicamente e usa esse recurso para comprar títulos da dívida do Tesouro. E aí o governo pega essa grana, gasta, despeja o dinheiro na economia e pau na máquina, né? Isso pode acontecer, por exemplo, quando o governo constrói uma estrada. Ele compra os materiais, contrata as empresas e as pessoas físicas e jurídicas que vão receber esse dinheiro vão acabar aumentando o consumo, dando uma esquentada na economia e, por vezes, ou quase sempre, é raro, mas acontece sempre, a inflação. Pois é, só que também tem o efeito Cantillon. Porque esse pessoal aí que recebeu o dinheiro primeiro, esses construtores aí, eles recebem o dinheiro com mais valor. Então, para eles, foi lucrativo a impressão de dinheiro. Mas só que conforme eles vão comprando as coisas, aí o dinheiro vai repassando, ele vai diminuindo de valor. Quando finalmente o mais pobre recebeu o dinheiro lá na ponta, o valor que ele recebeu já não supera de jeito nenhum o que foi impresso. Então ele já perdeu muito valor, sabe? Parece que tá tudo melhorando, parece que tá tudo melhorando, mas você vai ver o buraco tá aumentando. Sabe, a gente gosta de contar essa analogia, né? Quando tem alguém na sua casa ali, ou seu vizinho, você olha de fora, o cara arrumou a casa, tá com um carro novo, ninguém sabe o dia de amanhã, né? O futuro, né? Você olha só as aparências, parece que as coisas estão progredindo, né? É bem isso aí. E outra forma de botar grana na economia é pagando benefícios assistenciais. Porque quando esse dinheiro é usado para o bem, ele vai sim, isso é muito nobre, louvável e necessário, né? Alimentar pessoas que estão vulneráveis. Mas vamos combinar que nem sempre isso acontece, né? Porque o governo costuma muito usar isso aí ou para fazer curral eleitoral ou para dar dinheiro para os amigos também, chantagem emocional. E sei lá, cara, tem tanta coisa aí. Muitas vezes esse dinheiro acaba, sabe onde, Bruno? Nas apostas esportivas. É verdade, já noticiamos isso também. Chegou um ponto em que os beneficiários do Bolsa Família gastaram 2 bilhões de reais em bets em um único mês. Quando não se investe em educação, o povo é mais, vamos dizer, ignorante, é mais propício a cair nesse tipo de golpe, cair em pirâmide, entrar em bet, em jogo do tigrinho. É aquela promessa de ficar rico rápido, né? Exato, e também de ficar preso nas armadilhas eleitorais, que são os benefícios assistenciais, né? E falando de apostas, a coisa tá tão feia que tem várias empresas falando que as apostas, né, as bets, estão impactando a saúde dos seus colaboradores, o ambiente da empresa, os resultados e tudo mais, né? Inclusive eu faço treinamentos para empresas nesse sentido, né, de conscientização dos riscos, né, de conscientização dos riscos para os funcionários e também como os gestores podem lidar com o problema. E na tela você tá vendo aqui meu último treinamento, né, que eu fiz para a empresa Nestlé. Mas quem recebe o auxílio também gasta em coisas bem mais úteis, né, no mercado, em lojas, e isso, claro, causa inflação. Com muitas pessoas ganhando dinheiro de graça, né, e gastando essa grana sem dó, é natural que os preços subam. É a lei da oferta e da demanda. Então aqui tem um ponto que é muito importante você entender, tá? Quando se fala em gastos do governo, existem os gastos produtivos que geram retorno no longo prazo. Eu não acredito nesse negócio de gasto produtivo, não. Primeiro porque o governo não produz, ele só gasta. O dinheiro que ele recebe é dinheiro que ele rouba. Então não importa com o que ele gaste, ele não vai produzir, ele vai dar prejuízo. Tipo investimento em infraestrutura, e tem também os gastos que não dão esse retorno, tipo os benefícios assistenciais que são pagos não para reerguer, né, não para acender a pessoa, né, para fazer ela andar de novo com as próprias pernas. Claro que tem muita gente, né, que precisa do dinheiro para sobreviver temporariamente, né, mas a pergunta, qual que é o caminho de saída que o governo proporciona para essas pessoas? Ou a política de Estado, que a gente tá fazendo agora, é só fazer com que mais e mais pessoas recebam benefício? Aí mas você não viu que o Lula tem maior orgulho de mais gente entrando no benefício porque elas não conseguem trabalhar? Pois é. Para Lula, quanto mais gente beneficiada, mais orgulho ele tem. Consegui, fiz um monte de pessoas deixar de trabalhar para ficar dependente do governo. Eu quero 100% da população dependente. Desafio para você, qual país que você conhece que gerou riqueza, ou se você preferir, né, acabou com a pobreza dessa forma? E sobre a lei da oferta e da demanda, olha que interessante, tá? Ela se aplica a produtos e serviços, mas também se aplica ao próprio dinheiro. Quando tem muito dinheiro em circulação e quando tá muito fácil de conseguir ganhar dinheiro, as coisas passam a custar mais e isso desvaloriza o próprio dinheiro. E Exatamente, a oferta e demanda vale também para o dinheiro, porque o dinheiro também é uma commodity. O pessoal pensa que o dinheiro, sei lá, existe no vácuo, que ele é independente das leis da física.
Não, a oferta e demanda funciona nele também. Por isso que quanto mais grana tem na economia, menos o seu dinheiro vale. Menor o poder de compra, É né? isso aí. É um imposto silencioso chamado inflação, né? Olha, na carteira tá lá os R$ 100, mas não compra mais as mesmas coisas. E olha que É o imposto inflacionário. Imposto inflacionário. Porra, o governo é o campeão em fazer imposto, cara. Faz até um imposto que você não percebe que você está sendo roubado. diferença bizarra com relação ao Bitcoin, né? Eu te mostrei nesse gráfico aqui do volume de dinheiro em circulação no Brasil, né? Dá pra ver que o ritmo de criação do dinheiro tá só aumentando. Agora, olha esse gráfico, ele mostra a emissão de novos Bitcoins no decorrer do tempo. Ela tá diminuindo e um dia vai parar. Desde a criação do BTC, ficou definido que seriam criados apenas 21 milhões de Bitcoins. E eles continuam sendo emitidos, mas de vez em quando acontece um halving. Pra você entender direitinho o que é esse negócio de halving, esse vídeo aqui é o que você tem que assistir depois. Mas pra resumir a ideia pra você é o seguinte, quando acontece um halving, a emissão de novos Bitcoins cai pela metade. Isso porque os BTC são criados como recompensa para os computadores que trabalham na rede do Bitcoin, que se chama blockchain, né? Fazendo a mineração. E é o que você tá vendo aqui na linha amarela do gráfico, a recompensa caindo pela metade a cada halving. Isso vai acontecer até que se completem os 21 milhões de Bitcoins. Só que embora a quantidade de Bitcoins em circulação seja limitada, a demanda, meu amigo, é ilimitada, né? A quantidade de pessoas comprando Bitcoin aumenta a cada dia, o que faz ele valer mais. Inclusive, a entrada dos institucionais, né? Dinheiro de verdade, dinheiro gordo do mercado, é a grande novidade dos últimos anos. Ou seja, enquanto o real e as outras moedas estatais são inflacionárias, o Bitcoin é deflacionário. Exatamente. Então, em vez de guardar dinheiro debaixo do colchão, o negócio é guardar tudo em Bitcoin, porque no futuro ele vai valer muito mais. Ele estará muito mais valioso. Ou pelo menos a inflação dele é previsível e bem baixinha. Nas moedas estatais, de vez em quando os governos criam cédulas de valores maiores para que as pessoas não tenham que carregar um volume muito grande de papel colorido, né, na carteira. Ou dentro da cueca. Né? Dentro da cueca. Já o Bitcoin, se no passado você comprava 2 pizzas com 10 mil Bitcoins, hoje você faria esse pagamento com uma fraçãozinha de um único Bitcoin. E o mesmo princípio se aplica ao ouro. A quantidade existente na natureza é muito limitada e isso faz ele valer cada vez mais à medida que as pessoas compram ouro ou investem nele por meio do mercado financeiro. No mundo libertário, não, a moeda seria o ouro, né, ou o Bitcoin, ou qualquer coisa que tivesse valor de verdade. É, não que qualquer um pudesse apertar o botão lá para imprimir mais. É isso? Exatamente. No mundo libertário, ouro e Bitcoin são as moedas principais. O problema do ouro é que se você quiser levar uma tonelada de ouro de um lugar para o outro, fica meio complicado. Mas os ricaços do mundo já perceberam isso e estão mandando Bitcoins, porque Bitcoins ele só tem que acessar a internet lá e saber a senha, né? E assim, em vez de inflação, a gente teria deflação, com os preços caindo ao longo do tempo. No mundo libertário, aberrações como da Hungria em 1946 poderiam ser menos graves. Eles tiveram uma inflação de 207% ao dia. Os preços... Eita, cara, ao dia! Ao dia! Ao dia! Você, sei lá, tem qualquer produto aqui, vamos supor, uma caixa de ovo, tá R$30. Amanhã ela vai estar quase R$90. Você tá louco? Não, você tá doido. Os preços duplicavam a cada 15 horas. Eu invejo pro Sarney. Cara, a cada 15 horas os preços duplicavam. O ouro tá 30, daqui a 15 horas tá 60, daqui a 15 horas tá 100. Meu Deus, você tá louco? Em um mês já era, acabou tudo. O valor que as pessoas tinham na carteira de manhã caía pela metade no final do dia. A nota mais alta era de 100 trilhões. Tudo bem, o principal motivo para aquele caos econômico. Cara, 100 trilhão. Ó, me vem no café aí, 2 notas de 100 trilhões aí. Caralho. Foi a Segunda Guerra, né? Mas serve de lembrete sim para nós sobre o perigo da inflação. E tem mais exemplos, né? No Zimbábue, em 2008, a inflação diária chegou a 98% e os preços duplicavam a cada 25 horas. O problema lá foi uma reforma agrária que redistribuiu as terras para os fazendeiros, só que quem recebeu essas terras não conseguiu produzir e os preços começaram eu lembro disso aí, é por causa dos preconceituosos. Não queremos brancos em nossas fazendas! Vocês vão ser tudo expulsos. Aí expulsou os brancos, que eram os que sabiam farmar, sabe? Expulsou os brancos, vamos dar tudo para os negros aqui. Só que os negros que tem ali não sabia gerenciar a fazenda. Aí aconteceu a fome generalizada. Depois passou uns anos aí implorando para os brancos voltar. Não, se vocês voltar, a gente devolve as fazendas e ainda lhe dá um monte de dinheiro aqui. Por favor, volte. A gente tá passando fome.
A subir. Não acredito nada. Ideias governamentais a gente vê por aqui. Depois veio a Guerra do Congo, as sanções dos Estados Unidos e da União Europeia. Aí, meu amigo, o trem saiu do controle. A inflação mensal chegou a 79 bilhões por cento. No caso da Alemanha, em 1923, ela ficou muito endividada por causa da Primeira Guerra Mundial, né? E aí ela imprimiu muito dinheiro, que na época era o marco, né? A moeda chamada marco, pra comprar moedas mais fortes e pagar suas dívidas. Só que eles aprenderam, não, como você falou, da forma mais dolorosa possível, que imprimir mais marcos não significava poder comprar mais dólares, por exemplo. Desde aquela época. Desde Eles não aquela aprenderam até hoje. Pois é. Afinal, quanto mais marcos eles imprimem, menos o dinheiro valia. E depois as coisas pioraram quando a França e a Bélgica ocuparam uma área da Alemanha para exigir o pagamento. Isso interrompeu a produção e a inflação disparou só para 29.500% ao mês. Acho que naquela época o pessoal nem queria mais a moeda, né? Então, que é ouro, que é exato. prata, daí Como volta aconteceu na pra... Argentina, né? Pra você ter uma ideia, em janeiro, uma fatia de pão custava 250 marcos. Em novembro, o preço já tinha subido para só 200 bilhões. E é por isso que o governo de cada país... Ah, porra! Você tá... Ixi, mano. Rapaz, nem a superinflação no Brasil era hiperinflação, né? Rapaz, chegou a uns absurdos desses, cara. Nossa senhora, tudo bem que aumentava o preço todo dia. Todo dia aumentava. Mas assim, de multiplicar assim, desse jeito, não era tão exagerado, não. Deveria zelar muito pela moeda que eles obrigam os seus cidadãos a usar. Só que o que eles fazem é o contrário, né? Imprimir dinheiro à torto e direito, gastam como se o dinheiro fosse infinito, não se importam nem um pouco com o controle do orçamento e tudo isso desvaloriza a moeda. No caso do dinheiro do mês, você corre atrás, economiza onde for possível, tenta fazer uma renda extra, mas o dinheiro que você consegue guardar, meu amigo, esse aí você precisa proteger, investindo com inteligência para você evitar que o seu patrimônio vire pó ao longo do tempo. Então, investir virou obrigação, não opção. E se você precisa de ajuda, tem um link no primeiro comentário fixado, clica lá que a gente fala com você. E aquele comentário para saber que você ficou até o final do vídeo é esse que o Brunão vai falar nesse exato momento. Meu dinheiro não é papel higiênico. Meu dinheiro não é papel higiênico. É isso aí, você tem que investir pra isso ser verdade, né? Valeu, tudo de bom. Tchau. Pois é, meu dinheiro também não é papel higiênico, não, mas só que eu não tenho dinheiro para investir. Eu vivo de um mês a outro. Eu não tenho reservas de dinheiro, eu não tenho economias, eu não tenho patrimônio. Então, tipo, acabou um mês, se eu conseguir pagar, ufa, deu certo. Se eu não conseguir pagar, já tô devendo pro próximo mês. Então, não tenho como investir, não. Bom, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado por terem assistido até o fim. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e comentar com suas opiniões. Considerem também ativar o sininho para serem notificados das lives e vídeos. Meu nome é Mr. Zaknis, um grande abraço por trás com muito carinho e até a próxima. Fui!